Muito bom. Atos capítulo 8, verso 9 em diante. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 9 em diante. Posso ler? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a arte mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito tempo os havia iludido com magias. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte e nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos a tua graça de entendê-la. Bom, nós temos então trabalhado esse processo do Destruindo a Religião, onde a gente faz uma leitura das Escrituras, tendo como base justamente essa diferenciação. O processo religioso, ele é um processo estético, ele é um processo que comunica muito a gente, tendo em vista também que nós temos como conteúdo de realidade aquilo que passa pelos nossos sentidos. Então aquilo que a gente vê,
tem para nós o sentido de real. Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente pode cheirar, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ouvir, aquilo que a gente pode sentir de alguma maneira. Aquilo que passa pelos nossos sentidos são entendidos como realidade. A gente é um ser que foi treinado a se enxergar dos olhos para fora, a se perceber dos olhos para fora. Esse é a ideia desde o princípio em que a religião se percebe como necessária, ou faz sentido como um instrumento de religação com Deus. Desde o pecado já foi assim, né? O convite à mulher, né, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela conclui, porque o texto vai dizer que vendo ela, que o fruto era agradável aos olhos, né? Desejável para dar entendimento e bom ao paladar, né? Tomou e comeu e deu também ao seu marido. A ideia daquilo que está do lado de fora, daquilo que está na casca, daquilo que vai do ponto de vista mais aparente. É justamente aí que nós nos colocamos em risco de engano. É interessante perceber como as pessoas se valem dessa estrutura, como as pessoas têm a dificuldade de, às vezes, caminhar pela própria intuição, ou pela própria consciência, ou por aquilo que a gente pode chamar de luz, seja ela a única luz que ela tem. Às vezes a pessoa desconfia de um fato, mas em face de uma vista, de uma visão, de uma construção visual, ela renega, inclusive a sua própria consciência. Às vezes ela está participando de um grupo religioso que ela intui que o que está sendo ensinado do púlpito não toca no Espírito do Cristo. Mas como é ensinado por uma pessoa tão adequada, tão bem vestida, com uma Bíblia na mão, com um padrão moral tão aferido e entendido como bom, eu relativizo a minha luz, a minha consciência e entrego a minha cabeça para ser governado por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu ouço. Mas desprezo do ponto de vista daquilo que é revelado, daquilo que é espiritual de fato. A gente chama de espiritual, normalmente, a dimensão que a gente não consegue explicar do ponto de vista natural. Mas não necessariamente isto é algo espiritual. E quando a gente fala de espiritualidade, principalmente de espiritualidade cristã, ou quando a gente fala de espiritualidade de uma forma geral, a gente precisa entender que existem duas dimensões desse processo espiritual. Existe uma dimensão espiritual por excelência. E que dimensão é essa? É a dimensão da espiritualidade divina, da espiritualidade do reino de Deus, da espiritualidade desenvolvida em Jesus. E quanto mais humano como Jesus, mais espiritual de fato a gente é. Agora existe essa espiritualidade desencarnada, essa espiritualidade pagã, essa espiritualidade que só transcende, mas que não tem os pés no chão, tem as mãos no céu, a cabeça no alto, mas não tem os pés focados na história. E uma coisa desvinculada da outra não é espiritualidade, segundo Jesus o Cristo. A espiritualidade de Jesus, a conversa dele com o Pai, serve como elemento de viver a vida, como instrumento pelo qual ele consegue suportar a sua vocação, a sua missão. Eu acho que vai dar pau na minha bateria. Você também acha? Então já, o que nós faz? Eu vou falando aqui. É uma espiritualidade que ela não pode ser explicada do ponto de vista natural, mas não necessariamente ela significa ser uma espiritualidade de Deus. Às vezes é uma espiritualidade caída. A gente precisa entender
que existe uma espiritualidade caída também, ou não? O livro de Apocalipse vai nos ensinar que uma terça parte dos anjos também entrou num processo de queda, junto com Lúcifer. A queda é sempre uma estrutura de rebaixamento de uma posição. De fato, existe uma espiritualidade maligna, existe uma espiritualidade ruim. Deixa eu pegar aqui esse... Existe uma espiritualidade que ela precisa ser posta à prova. Não é porque algo fantástico aconteceu, não é porque algo que você não consiga explicar aconteceu, que você de fato precisa atribuir isso a Deus. Não é porque o seu sentido viu algo extraordinário, não é porque a sua visão conseguiu ver um defunto levantar, ou um aleijado andar, ou coisa do gênero, ou um cego ver, que necessariamente isso seja uma obra de uma espiritualidade divina. Na verdade, Jesus nos ensina isso, inclusive, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte. Ele vai dizer que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos nós demônios? Em Teu nome não profetizamos? Em Teu nome não realizamos nós prodígios? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que nem os conheço. O livro de Deuteronômio vai nos ensinar que se algum prodigioso ou adivinho disser algo e tal coisa suceder, ele não diz que não acontece, ele diz: e tal coisa acontecer. E depois disser: vamos e sirvamos outros deuses, deuses ao qual vossos pais não conheceram, não ouvi, diz a palavra. Nós, principalmente nós, pessoas do século 21, temos a nossa consciência encharcada com a ideia de que realidade é essa concretude. É a dimensão de Tomé: se eu não colocar o dedo na ferida, de modo nenhum crerei. Ou seja, se eu não ver, se não passar por um sentido. Então, quando nós estamos diante do inusitado, do imponderável, daquilo que é inexplicável do ponto de vista natural, até por faltar pressupostos lógicos para que a gente possa entender, talvez, o que está acontecendo, a gente se espanta e abaixa a guarda, e então passa a receber aquilo como algo que afere ser de Deus, quando talvez não seja. E a religião se vale muito disso. A religião, ela consegue partilhar e consegue criar uma atmosfera onde esse tipo de realidade é provocado, onde as pessoas estão abertas, são sugestionadas, as pessoas ficam até querendo esse tipo de manifestação. E aí a gente diz que se é assim é de Deus. Mas o texto vai dizer que havia certo homem chamado Simão, e que ali praticava a magia, e que ele iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele uma pessoa poderosa, de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Artigo definido, chamado o grande poder. Esse cara é uma figura daquilo que carrega em si o espírito da religião. O espírito da religião, ele é sempre uma proposição para aquele que está à frente seja colocado num altar, para que aquele que esteja à frente seja posicionado como alguém elevado. Em todo movimento que você perceba a elevação de um líder como alguém diferente dos comuns, você pode saber
que não habita aí o Espírito ou a ação do Espírito Santo de Deus. Porque esse é um espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Porque Jesus vir em carne é a humilhação de Deus e não a exaltação de Deus. E qualquer um que se propõe a ensinar ou a liderar um movimento da igreja e que arvora para si uma condição de ser imantado, de ser um pajé, um xamã, alguém especial, alguém mais poderoso, alguém cuja oração deve ser mais ouvida, alguém cujo tem uma posição diferente em status espiritual diante de Deus e, portanto, diante dos demais, esta é uma obra do engano, da religião. Por que eu posso dizer isso? Alguém pode falar, mas Moisés era um gago. Moisés mesmo foi o primeiro que falou, Senhor, eu não tenho condição. É porque você não tem condição que eu vou te usar. Moisés ficou 40 anos sendo instruído em toda a ciência do Egito. E depois precisou de mais 40 anos no deserto de Midian, sendo desconstruído desse processo. Sendo humilhado. Ele foi criado e chegou à posição de filho da filha de Faraó. E depois ele passa por uma experiência de vida que vai dando a ele a dimensão de quem de fato ele é. Porque eu e você somos iguais perante Deus. E só podemos entrar com ousadia na presença de Deus por um novo e vivo caminho. Qual seja? Jesus. Mas a gente gosta de idolatrar pastores. A igreja evangélica brasileira ama idolatrar líderes. Ela fala da igreja católica por causa dos seus santos, mas ela os tem em carne e osso, e em pedestais altos. Eu vou pregar às vezes em alguma igreja, eu sei que até o banco de sentar é diferente. Não é só uma estrutura que se eleva para que todo mundo possa ver. Isso é extremamente natural. Mas você percebe a distinção que há no tratamento, na diferença, no respeito. Por que eu devo respeitar alguém mais do que respeito um irmão do meu lado? A gente gosta de dar a nossa consciência para que alguém nos governe, nos dirija. Alguém diga o que nós temos que fazer. A gente tem medo, inclusive, de se opor a essa realidade que essencialmente, espiritualmente, está em contradição com o Espírito do Cristo. Porque a gente julga-se inferior, ainda que a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus encerrou todos, aonde? Debaixo do... Qual que é a linha que nos nivela? É todo mundo pecador. E carecem o quê? Da graça de Deus. Quanto mais espiritual você for, mais consciente do seu pecado você estará. Quanto mais espiritual você for, mais a misericórdia de Deus te constrangerá. Quanto mais santo você for, mais distante você estará de Deus. Quanto mais adequado você se achar, a única explicação para isso é o seu distanciamento de quem é Deus. O seu referencial passou a ser a sua religião, a sua moral, o seu grupo, o seu nicho, aonde ali você se destaca. Mas quando você percebe as manifestações dos encontros com Deus, narrado nas Escrituras, ele é sempre seguido de um constrangimento terrível.
O profeta Isaías, um dos maiores profetas que a Bíblia já produziu, ou que a história de Israel produziu, quando se viu diante da glória de Deus, disse: ai de mim. Mas do mesmo modo que a igreja sai de perseguida e morta a perseguir e matar e não encontra incoerência nisso, a gente sai dessa realidade de convicção do pecado ou da sua condição de pecado à medida que você se relaciona com Deus de perto, para uma estrutura de autoexaltação como aferição daquilo que é santidade. Esse cara, ele consegue iludir o povo a partir de manifestações, de coisas que não são possíveis explicar do ponto de vista daquilo que a gente pode aferir, ver e chamar de natural. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe. Ora, a religião, ela tem um medo terrível do evangelho. Porque o evangelho é sempre a mesma notícia boa: derruba o templo. Quando, porém, eles ouviram Filipe, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do quê? Do reino de Deus e do nome de Jesus o Cristo. Quando alguém vem e prega Jesus, e Jesus somente, quando alguém anuncia o reino de Deus e o reino de um rei somente, onde não existem prepostos, onde o papo é direto de um filho com o pai, é essa a obra que Jesus realizou em meu e em seu favor. Você não precisa de mediações, não existe intercessores nesse sentido. Não existe sumo pontífice, não existe pontífice, não existem pontes. Jesus é o sumo pontífice. É por causa do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, que eu, remido, redimido, limpo do meu pecado, como o Senhor prometera que fizera, me tornando alvo mais do que a neve, abandonando toda a estrutura religiosa, cultica, antes fazendo do evangelho uma realidade para a vida, como Isaías vai nos ensinar, se opondo à maldade, à injustiça, vendo a necessidade do próximo. Aceito o convite de um Deus que fala: então, argue-me, venha a mim, venha me questionar, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ou como a escarlata, eu os tornarei o quê? Brancos como a neve. É difícil para a gente aceitar a simplicidade do evangelho. Parece heresia nos dias de hoje dizer que Jesus é suficiente para te fazer um santo. Ele se vos tornou da parte de Deus em justiça, em redenção e em santificação. A minha justiça é uma pessoa. A minha santidade é uma pessoa. Jesus é a minha redenção e o meu redentor. E por que é difícil aceitar essa estrutura? Porque isso acaba com a importância que coloca pessoas em castas diferentes e do que se vale a religião. O fato de eu ser um pastor ou um mestre ensinador das Escrituras é só um encargo, é só uma vocação, que eu a faço com prazer. Mas isto não me torna melhor ou pior do que ninguém. Pelo contrário, só me faz alguém que precisa estar carecendo ainda mais da graça e da misericórdia de Deus. Para que Deus mesmo sustente aquilo que os irmãos chamam de testemunho. Porque se depender de mim, meus irmãos, eu não me sustento. Não por muito tempo.
não falo de mim mesmo. As palavras que eu ensino aos irmãos, não as digo de mim mesmo. E vocês são minhas testemunhas disso. Eu falo daquilo que tenho ouvido. O Verbo encarnado dizer. Aquilo que vejo na manifestação da sua vida que grita nos evangelhos. Ele foi alguém que, para poder ser reconhecido no meio dos seus, precisou ser traído com um beijo. Ele é alguém que está contado entre os comuns. Ele não era alguém que nego carregava. Eu vi o Henrique Cristo aqui perto do Max. Qualquer um sabe quem que manda no negócio. Um monte de mulher lá abanando ele, os outros caras, ele sentado num trono e o povo ali. Pô, Jesus falou, não, eu sou o cara que servi vocês na mesa. E agora vem esse bando de pastor, em nome de Jesus, exigir de vocês reverência, distinção, posição. E isso não é feito com essa clareza. A pior coisa é isso. Que isso é feito com cara de bondade. Cara cumprida. Com atmosfera de santidade. Com ar de espiritualidade. Mas quando você escutar o Evangelho, quando você quiser dar de fato ouvidos ao Evangelho, que anuncia o reino de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai querer morrer para essa estrutura e nascer para o reino de Deus. Essa é a dimensão do batismo. E olha que interessante, o texto vai dizer que o próprio Simão abraçou a fé. Tem muita gente com este espírito anticristo, antigraça, antideus, anticruz. Esse espírito que desfila essa humildade soberba. Que eles fazem parte da igreja. Eles querem fazer parte. E aqui nós estamos falando de alguém que quer partilhar da liderança. Vê no movimento uma oportunidade de ser maior, de ser mais. E ele vai participar do processo todo, ele abraça. A ideia aqui é de se envolver. E ele é batizado, o cara vai, desce as águas. E ele acompanha Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que praticavam. Preste atenção, ele é o cara que ficava aqui de butuca. Mas ele não está interessado na vida de Filipe. Ele está interessado nos sinais. Ele está interessado naquilo que gera uma distinção. Naquilo que nem todos receberam o dom de fazer. Porque cada um tem uma parte no corpo, gente. Mas por que o dom de língua, por exemplo, é um dom que muitas estruturas aferem? Eu falo em línguas. Não estou falando contra. A Bíblia diz, não o proibais o falar em línguas. Só que a Bíblia existe critério. Ela diz, quando fale em um, no máximo dois, quando houver quem interprete. Não havendo quem interprete, o que fala? Permaneça calado. Fale um, no máximo dois. Quando muito, três. Fala que quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. Paulo dizendo, eu prefiro falar 3 palavras que vai entender o meu irmão, que vai edificar o meu irmão, do que 1000 palavras que ele não vai entender bolhufas. Então eu não estou falando aqui contra um dom, ou negando esse dom, até porque tenho esse dom. Eu estou dizendo, por que ele é tão... Porque ele aparece. E não necessariamente ele significa alguma coisa.
Mas ele é um dom que aparece. E o cara está aqui olhando. Cara, se eu começar a levantar defunto desse jeito, a curar os aleijados, cara, eu vou estar bem. Ele fica de butuca, observando. E aí existe uma estrutura. Os apóstolos lá em Jerusalém ouvem que o evangelho chegou em Samaria. Lembre-se, lá em Jerusalém. Que era um lugar que Jesus falou que era para ficar só até ser cheio do Espírito. Eles enviam, então, Pedro e João. Então lhes empunhavam as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, no 18, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A ideia que se tem é: me ensina o seu truque, me ensina a sua mágica, me ensina como faz, me dá o curso. Eu quero saber como é que faz, mas eu quero saber como faz para quê? É que primeiro eu pago, depois eu cobro. Primeiro eu compro esse negócio. Depois, irmão, quem quer rir, tem que fazer rir. Você tem que me ajudar a te ajudar. Por isso que a religião se vale dos mediadores. Jesus, diante de quem Jesus, ele não perdeu a estribeira, porque um cara que faz um chicote de azorrague tem tempo para pensar. Não é um impulso de Jesus. É um cara que observou o movimento, falou: não, deixa eu sentar aqui, eu não vou nem, eu vou fazer esse chicote. Terminei. Então agora eu vou dar chibatada, meter o pé nas mesas, derrubar esse dinheiro. E ele falou assim: ó, a casa do meu pai será chamado casa de oração para todos os povos. A palavra ali é intercessão, é intersecção. A casa do meu pai será uma encruzilhada, um lugar de encontro para todo mundo. Ele está dando a ideia de que qualquer um pode chegar ali. Porque quando você vai lá para o texto de Isaías, é eunuco falando: eu não caibo aí. É o etíope, o estrangeiro, dizendo: puxa vida, eu estou fora dessa nata. Não. A minha casa será chamada casa de intercessão, de encontro, para todo mundo. Mas ali só podia chegar se passasse por aqueles caras. Aqueles caras eram um atravessador das bênçãos divinas. E isso não é diferente hoje, meus amados. Isso é igualzinho hoje. Uns são mais sutis, outros são mais escancarados. Mas a estrutura espiritual é a mesma. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus não se adquire por dinheiro. Nem quem está do lado de cá, nem quem está do lado de lá. O dinheiro é só mais uma expressão de como você vive a vida. Assim como o seu trabalho também expressa você, assim como o seu namoro expressa você, assim como tudo que você faz, quer você coma, quer você beba ou faça outra coisa qualquer, pode apresentar a glória de Deus, como pode não apresentar a glória de Deus. Então, se você vive para o dinheiro, isso não reflete a glória de Deus. Se é o dinheiro que ele tem, ele é o seu Deus. Não podeis servir a dois senhores, diz a palavra. Mas se é você que tem o dinheiro, a sua influência sobre o dinheiro vai mudar a natureza dele. Vai fazer com que ele ande
na mão contrária do que normalmente ele se propõe a fazer. Não tendes parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez lhe seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Um coração reto é um coração que é o que é. É alguém que não tem agenda oculta, não tem carta na manga. É alguém que se apresenta e diz: Senhor, se esse cara chegasse e dissesse assim, viu, eu sou um caba safado, vice Pedro, João, eu sou um caba safado, eu quero enganar o povo. E para isso eu preciso desse tipo de poder que vocês têm aí. E eu quero comprar esse negócio. Talvez teria mais chance de ser perdoado. Redimido. Mas quando você pega a construção, ele vê o movimento, ele observa Felipe, ele se aproxima para ver o que o cara faz, e aí ele tenta ver como ele pode tirar vantagem, depois ele vê que vem mais 2 caras de fora, ele chega nesses caras e, e aí, tem como vocês... Ele se batiza, ele faz parte do processo, ou seja, ele quer dar a ideia de que ele está naquele negócio. E aí... ele toma essa lapada de Pedro, viu? O seu dinheiro seja para a sua perdição. E é interessante que ele fala assim, se arrepende e ora. Quem sabe o Senhor lhe perdoa essa maldade. Aí ele diz assim, rogai vós por mim ao Senhor. Não tem nenhuma oração que o Senhor pode escutar melhor do que a sua, do que um coração quebrantado e um espírito de fato contrito. Esse, Deus o quê? Isso mesmo. Deus não despreza. Mas eu vivo das terceirizações, eu vivo das enganações, eu vivo das mediações. Então, e eu não estou quebrantado, eu estou com medo. Porque ele diz assim, roga vocês por mim, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. A preocupação dele é com ele mesmo. E os caras oraram? Como é que termina o texto aí? Lê o 25 aí, alguém. Eles, se referindo a Pedro e João, porém, que? Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pregar o evangelho, deixa esse cara para lá. E você vai fazer o quê? Vamos pregar o evangelho. Vamos ficar felizes com o evangelho simplesinho de Jesus. Vamos meter o pé na religião. Porque o evangelho é simples, meus amores. É gente que não pode nada, que ousou depender do Todo-Poderoso. Oi, Gabriel. Um pobre de espírito. Não se permita ser enganado. Você, gente boa aí do Face. Você de onde estiver assistindo pelo YouTube. A pessoal aqui. É simples o evangelho. Ele não é complicado. Só que isso demanda. A palavra de Deus vai dizer que muitos dos judeus creram em Jesus, mas não confessavam isso publicamente, por quê? Para não serem expulsos das sinagogas. Às vezes, se você abraçar o evangelho puro e simples, isso vai custar a sua roda de amigos.
Vai custar o seu clube. Vai custar a sua vida social. Você vai ter que recomeçar ela. Mas o Evangelho não vai mudar por causa disso. Ele vai continuar sendo simples. Pai querido, nos dá coragem e fé para crer na simplicidade de um Evangelho que veio buscar gente de verdade, gente que não tem carta na manga. Ou o Senhor é tudo, ou nós estamos ferrados. Ou Jesus completou a obra, ou a gente está fuzilado. Dá-nos a graça de contar essa boa notícia para mais gente. Dá-nos a graça de viver com essa leveza, de que o Senhor nos ama, nos perdoou e nos dá o Teu Espírito para que a gente ande expressando a Tua imagem, a Tua semelhança e o Teu governo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Feito, meus amores, vou pedir para vocês postarem nas redes sociais de vocês. Hoje, quem tem um celular aí que tem do grupo Graça Bruta aí, da comunidade? Aqui, chegou aqui. Do Serginho, tá aí? Eu falo para vocês, hoje o Serginho postou assim, há alguém que mandou para ele. O Serginho passou por uma cirurgia, ele é um irmão nosso aqui, já tem alguns dias que ele não vem, mas ele é um irmão que está com a gente. E ele postou hoje na comunidade Graça Bruta dizendo o que uma pessoa lhe enviou. E a pessoa lhe enviou o seguinte zap. Oi, Serginho, estou indo na comunidade Graça Bruta há 4 domingos. Nossa, estou gostando muito, me identifiquei muito, lá me sinto bem. Obrigado por você ter compartilhado os cultos no Face, pois foi assim que os conheci. Saudades. Beijos. Aqui eu tenho um grupo também que conheceu da mesma forma. Então, às vezes você posta na sua rede social, às vezes dá uma vergonha do Vart. Mas segue firme, tá bom? Um beijão, Deus abençoe. Ó, não sai correndo, a galera se moveu, tem lá um refrigerantezinho e uma comidinha lá para vocês. Domingo, nosso encontro de celebração do Graça Bruta é às 8 da noite. É às 8? Às 19, perdão. Ainda bem que o Dito tá aqui. É às 7 da noite. Domingo é que horas? 19 horas aqui nesse bate-local. Beijo para todo mundo. Valeu, Di. Mudou de novo, né? Não, é...